Boa noite, mais uma noite para aprendermos com as mulheres da Bíblia. Estamos dando início à nossa live com o tema Ser Mãe. Essa série tem abençoado muitas vidas. Sejam todos bem-vindos ao canal Rita Magalhães para que juntos possamos aprender com as mulheres da Bíblia. É um prazer estar aqui com vocês em mais esta noite. Boa noite, mais um tempo precioso para aprendermos com as mulheres da Bíblia. Chama as amigas e vem com a gente. Estou aqui compartilhando essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. Boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui mais uma noite para juntos aprendermos com as mulheres da Bíblia. Nós estamos com a série Ser Mãe. É uma série que com certeza vai abençoar a sua vida. Boa noite. Estou aqui enviando para que mais pessoas sejam abençoadas. Chama as amigas, reúne a família e vem com a gente aprender com as mulheres da Bíblia. Eu sou a Rita Magalhães, sou apaixonada pela palavra de Deus e pela igreja local, pois ambas transformaram a minha vida e resgataram a minha família. Estamos ao vivo no Instagram e no YouTube, canal Rita Magalhães. Boa noite para você que está me assistindo no YouTube. Boa noite para você que está me assistindo no Instagram. Vamos aprender com as mulheres da Bíblia a ser mãe de acordo com a visão de Deus. Boa noite, Rosângela. É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma noite para aprendermos com as mulheres da Bíblia. O Senhor tem uma aliança conosco e quer nos ensinar a ser mãe. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. O conhecimento da palavra de Deus vai fazer toda a diferença no nosso posicionamento. Nessa série, estamos conversando sobre as alegrias e os desafios de ser mãe. E aprendendo com mulheres que foram escolhidas por Deus para gerar e cuidar de homens que tinham uma missão muito especial. A série Ser Mãe está baseada no voto feito por Ana em 1 Samuel 1:11, que diz o seguinte: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você pode acreditar, Deus tem planos para seus filhos e conta com você, conta comigo e com você para essa missão. Na semana anterior, nós aprendemos a ser mãe com Isabel, a mãe do profeta João Batista. Se você ainda não assistiu a live, ela está gravada no YouTube, canal Rita Magalhães. Boa noite a todos vocês que estão me assistindo. Hoje é a nossa penúltima live dessa série que tem abençoado muitas mulheres. Tenho recebido vários feedbacks positivos e por isso entendo que ser mãe está no coração de Deus. Eu te incentivo a permanecer no Senhor e buscar nas Escrituras a sabedoria necessária para cumprir o seu papel enquanto mãe. Tiago 1,5 diz o seguinte: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça ao nosso Senhor e que Ele lhe concederá. Ele não irá te repreender por esse pedido. Peça a Deus sabedoria. Se você pedir, Ele vai te conceder. Sem mais delongas,
Vamos à nossa história de hoje, porque ser mãe tem muito a nos ensinar. E nós vamos aprender hoje com a mãe de Sansão sobre como nos posicionar quando os nossos filhos fazem escolhas difíceis. Como eu me posiciono quando o meu filho faz uma escolha difícil. Como você irá se posicionar quando o seu filho faz uma escolha difícil. Se os seus filhos não fizeram uma escolha difícil, terá uma amiga que você poderá aconselhar, terá uma irmã na sua igreja que você poderá aconselhar, terá um parente seu que você poderá dar um bom conselho. Eu refleti bastante antes de me sentar para escrever essa live. Eu sempre oro, leio a palavra de Deus, pesquiso, medito antes de trazer o conteúdo para compartilhar nas lives. Mas a história dessa mãe, a história da mãe de Sansão tem uma peculiaridade diferente. E por ser uma questão tão delicada, o Espírito Santo me levou a ouvir sobre as experiências de duas mulheres incríveis. E eu me sentei para ouvir as experiências da pastora Helena Tanuri e da pastora Estila. Elas tiveram experiências incríveis, experiências difíceis, mas elas foram vitoriosas no Senhor. E eu aprendi muito. E se você ainda não ouviu a pastora Estila, o testemunho da pastora Estila, o testemunho da pastora Helena Tanuri, eu te incentivo a fazer. Vai te abençoar muito. Boa noite, irmã Glorinha, Celina. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco nessa noite. E vamos lá, vamos aprender com a mãe de Sansão. Todos nós conhecemos a história de Sansão. Todos nós conhecemos a história de Sansão e sabemos que apesar de Sansão ter muita força, ele tinha uma fraqueza. A minha netinha costuma cantar uma música que diz o seguinte: Sansão, né? O grandão, fortão, que tinha um cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um grão de feijão. Olha que comparação. Isso significa que ele não fazia boas escolhas, ele não fez escolhas inteligentes, mas um homem que foi ungido pelo Senhor para libertar Israel. Então vamos conhecer a história da sua mãe e ver o que ela pode nos acrescentar, que ela pode acrescentar à nossa vida, para que nós possamos ser mãe, né, na atualidade e continuar servindo a Deus, mesmo quando os nossos filhos fazem escolhas difíceis. Você pode me perguntar, Rita, o que você quer dizer quando você fala fazer escolhas difíceis? O que são escolhas difíceis? Que escolhas difíceis são essas? Fazer escolhas que não agradam a Deus seria optar por caminhos pecaminosos, como vícios, prostituição, homossexualismo, empregos em lugares fraudulentos e até servir a falsos deuses. Infelizmente, nós estamos neste mundo que jaz no maligno. Nós nascemos do pecado, não permanecemos no pecado quando nós decidimos e optamos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto nós estivermos neste mundo, nós estaremos sujeitos a coisas desagradáveis. E os nossos filhos, e há muitos filhos, não estão isentos dessas escolhas desagradáveis. Sansão resolveu seguir os seus desejos carnais, desejos da sua carne. Ele tinha uma queda por mulheres estrangeiras que não serviam a Deus e não tinham uma boa índole. Boa noite, irmã Odete. A Bíblia não diz o nome da mãe de Sansão. A Bíblia fala que ela era esposa de Manoá, que ela era estéril, e a vida de uma mulher estéril naquela época não era nada fácil. Era uma vida sofrida. Então vamos lá. Vamos em Juízes 13, 1 ao 3, vamos ver como essa história procedeu.
Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Nós hoje estamos conversando sobre o que fazer, né? Quando os nossos filhos fazem escolhas difíceis. Vocês que chegaram aqui agora, eu acabei de dizer o que seriam essas escolhas difíceis. Quando nossos filhos podem optar por coisas que não agradam o Senhor. O que fazer quando o filho opta por coisas que não agradam o Senhor, por caminhos pecaminosos, como vícios, prostituição, homossexualismo, empregos em lugares fraudulentos e até servir a falsos deuses. Estão ouvindo os espirros do meu filho ali no quarto ali. Então lhe apareceu o anjo. A Bíblia deixa bem claro que não foi um anjo, foi o anjo. E nós devemos ficar atentos para essa observação. O anjo do Senhor. E geralmente quando a Bíblia fala que apareceu o anjo, era o próprio Senhor que foi até lá e visitou aquela mulher. E disse que ela ficaria grávida. Porque o Senhor viria até uma mulher para informar que ela engravidaria. A Bíblia não relata, mas eu creio que foi visto nela graça e temor. Deus viu a sua disposição para obedecer. E o Senhor prosseguiu. Juízes 13, 4 e 5. Todavia, tenha cuidado. Não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Toda pessoa que nasce, o Senhor tem um plano específico. E Ele tem um plano para os meus filhos, Ele tem um plano para os seus filhos. Mesmo que eles façam escolhas que não agradem ao Senhor naquele momento. Se você plantar a semente de Jesus, se você plantar fé no coração do seu filho, a Bíblia diz que mesmo quando ele for grande, se você ensinar no caminho, ele não se desviará. Então ele pode fazer escolhas, mas se você prosseguir com fé, o seu filho vai retornar. O seu filho vai voltar aos caminhos do Senhor, porque a Bíblia ela está recheada de promessas. Então vamos continuar aqui. Por que Deus confiou a ela aquele que iniciaria a libertação de Israel? Não tenho dúvidas. Ela era uma mulher de Deus e o Senhor realizou o desejo do coração dela. Ela também mantinha com seu marido um relacionamento de unidade, porque ela foi logo contar ao seu marido o que o anjo tinha anunciado a ela. Juízes 13, 6 e 7. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Tanto ela quanto seu marido eram pessoas de oração, temiam a Deus e o Senhor confiava neles. Juízes 13, 8. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte a nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Uma vida de oração e obediência a Deus fará toda a diferença na sua caminhada nessa terra. Salmo 37, 4 diz o seguinte: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Eu vou pedir a você um minutinho, que eu vou dar uma palavrinha com meu filho, que ele está fazendo muito barulho ali no quarto. Só um minuto.
Voltei eu. Falei para diminuir os espirros e falar mais baixo. Então vamos lá. Salmo 37, 4. Vamos prosseguir. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Quando nós nos deleitamos no Senhor, quando nós nos apropriamos da palavra, lemos, estudamos, quando nós adoramos a Deus com a nossa vida, Ele vem e satisfaz o desejo do nosso coração. Eu tenho certeza que um dia, você sonhou algo e quando você menos esperou, o Senhor te presenteou. Por que Ele fez isso? Isso é um dom de Deus. Ele ama presentear os seus filhos. Mas nós precisamos o quê? Fazer o que o salmista disse. Deleite-se no Senhor, nos deleitar nele. Então ela segue as instruções dadas pelo anjo e no devido tempo o menino nasce. Juízes 13, 24 e 25. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito de Deus começou a agir nele quando ele se achava em Mané-Dan, em Zorá e Estaol. Quando continuamos a leitura do livro de Juízes, nós vemos que Sansão tem escolhas e atitudes que não estavam alinhadas com o plano de Deus. Durante toda a gestação, a sua mãe seguiu a orientação dita pelo anjo. Afinal, ela tinha em seu ventre um nazireu, uma criança consagrada para se dedicar totalmente ao serviço divino. A mãe de Sansão não pôde consumir nenhum alimento feito a partir de uva. Ela não podia comer passas, ela não podia tomar vinho, ela não podia usar vinagre. Tudo que viesse da uva, ela não poderia ingerir. E nada impuro, para que o propósito estabelecido por Deus se cumprisse através da sua vida. Deus tinha um plano para Israel e a mãe de Sansão estava cooperando para que ele fosse realizado. Consagre seus filhos ao Senhor, para que eles cooperem para expandir o reino de Deus nessa terra. Salmo 127, 3 ao 5 diz o seguinte: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado, mas falarão com os seus inimigos à porta. O que o Senhor tem pedido a você? O que o Senhor tem te pedido? O salmo que eu acabei de ler é uma promessa. A mãe de Sansão creu nas palavras do anjo. E nós precisamos acreditar, crer nas palavras de Deus, crer no que está escrito nas Escrituras. Nós precisamos crer no que está escrito. São promessas feitas por Deus e estão à disposição de todo aquele que crê. Rita, o que isso tem a ver com as escolhas feitas pelos nossos filhos? Isso não tem a ver com as escolhas dos nossos filhos. Isso tem a ver com a sua disposição em crer e obedecer à palavra de Deus. A nossa fé sem obras, ela é morta. João 14, 21 e 23 diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. O 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É uma promessa que mexe com o meu coração, que mexe com o meu interior, e que essa promessa possa estar viva dentro de você. Que essa palavra de Jesus possa se cumprir através da sua vida, que você possa crer nele, obedecer, guardar
a palavra do Senhor. Não adianta nós falarmos que amamos a Deus quando nós não obedecemos o que Ele diz. Quando nós não obedecemos as palavras que são escritas nas Escrituras. Sansão cresceu em um lar onde seus pais temiam a Deus. Mas por mais que nós amemos os nossos filhos, não nos cabe tomar decisões por eles. A nós cabe orar, interceder, aconselhar, sabendo que os nossos filhos são importantes, mas eles não são o centro. Eles não podem, não devem ser o centro na nossa vida. Jesus Cristo, sim, Ele é o centro. O Senhor é o centro. O Senhor é o principal na nossa vida. Então, primeiro é o Senhor. E depois são todas as outras coisas. Depois é o nosso marido, depois são os nossos filhos. A mãe de Sansão estava diante de um homem adulto que liderava em Israel e não cabia a ela fazer escolhas por ele. Existe uma armadilha que, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos cair nela. Rita, que armadilha é essa? É a armadilha de amarmos mais os nossos filhos, amarmos mais o nosso marido, amarmos mais a nossa família do que o Senhor. Isso é uma armadilha, isso é um engano. Nosso maior patrimônio aqui na terra é a nossa família, mas nós jamais poderemos colocar a nossa família antes do Senhor. O amor de Deus, ele vem antes de todas as coisas, porque se nós cairmos nessa armadilha, nós estaremos caindo na idolatria. Nós estaremos idolatrando o nosso marido, nós estaremos idolatrando os nossos filhos sem perceber. Você não irá fazer isso por mal, não será uma questão intencional. Mas nós precisamos estar ligados e vigilantes para não cairmos nessa armadilha. O amor de Deus vem antes de todas as coisas, porque se não for assim, nós cairemos no pecado da idolatria. Como assim, Rita? Faça uma análise das suas prioridades. O que você tem priorizado? O que você tem colocado antes do Senhor? Aquilo que nós priorizamos é aquilo que nós consideramos importante. Se você prioriza algo, você vai dar importância a algo. Se você priorizar o Senhor, você vai dar importância a Ele primeiro. E Ele, vai cuidar da sua família. Na palavra de Deus diz o seguinte, buscai em primeiro lugar, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se os nossos filhos forem o centro, os amaremos com um amor doentio. Se os nossos filhos forem o centro, teremos um amor mentiroso e egoísta. E isso não procede de Deus. O amor de Deus é um amor perfeito. Deus é amor e é com Ele e é através dele que nós vamos aprender a amar de verdade. Sansão não dominava os seus desejos. Ele desejava mulheres que não tinham o Senhor como centro. E isso o levou à ruína. Não a ruína completa, porque o Senhor o cobriu com graça no final da sua vida. Mas ele não desfrutou da vida abundante de Deus devido à sua desobediência. Deus tinha um plano para a vida de Sansão. Ele não pôde desfrutar a plenitude de tudo aquilo que Deus sonhou para ele, por conta da desobediência, por conta dele não dominar, por conta dele se deixar dominar pelo pecado. Gênesis 4, 6 e 7, quando Caim sentiu inveja e se irou contra o seu irmão, está escrito o seguinte: o Senhor disse a Caim: por que te irastes? Por que está irado, Caim? E por que descaiu o seu semblante? Não tem como uma pessoa ficar irada e permanecer com um sorriso no rosto. Ela vai ficar com um semblante diferente e Deus conhece o nosso coração. Ele observou isso em Caim. O versículo 7, Gênesis 4, diz o seguinte: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem,
o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Nós devemos dominar e não nos deixar ser dominados pelo pecado. As nossas vontades precisam estar submissas à vontade de Deus. Nunca podemos nos esquecer. Nenhuma pessoa no mundo, por melhor que seja, jamais irá nos completar. Por melhores que os nossos filhos sejam, eles não irão nos completar. Por melhor que o nosso marido seja, ele não irá nos completar. Por melhor que um amigo, uma amiga, um parente, uma mãe seja, não irá nos completar. Nós só nos completamos por absoluto em Jesus. Só há completude no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o nosso coração está cheio de Deus, aí sim nós somos completos. Por isso que nós temos paz em meio à tribulação. Nós até ficamos, por um momento, nós ficamos um pouco conturbados, mas quando nós olhamos para o Senhor, nós nos lembramos das promessas dele, do amor dele por nós, vem uma paz que excede todo entendimento. Tenho certeza de que a mãe de Sansão sofreu, mas como uma mulher temente a Deus, ela depositava a sua confiança no lugar certo, que é o altar do Senhor. Nesses momentos em que os filhos fazem escolhas difíceis, nós precisamos estar ancoradas no lugar certo. E a Igreja de Cristo é o lugar que você vai encontrar apoio espiritual e força para caminhar. Não fique sozinha. O inimigo vai insinuar que as pessoas vão te criticar. Ele vai soprar nos seus ouvidos que você não deve pedir ajuda. Ele vai soprar nos seus ouvidos: isso é uma vergonha, não conte isso para ninguém. Ele quer o seu silêncio. Ele quer que você não busque ajuda. É claro que você não vai falar das fraquezas do seu filho para qualquer pessoa, de maneira alguma. Tenha sempre amigos que te ajudarão em oração, pessoas que você pode conversar, abrir o seu coração. Haverá momentos em que você se sentirá enfraquecida. Isso é normal. Não se culpe por isso. A Bíblia não relata, mas as decisões erradas de Sansão entristeceram a sua mãe. Procure o seu pastor, procure o seu líder, procure a sua líder de intercessão, de oração. Não se afaste da sua igreja, não se afaste da igreja. O mundo espiritual respeita a igreja. E é por isso que nós precisamos estar aliançados com a igreja de Deus, com a igreja de Jesus. Nós precisamos estar envolvidos na igreja. É preciso que fique claro que você ama o seu filho, embora não aprove as suas escolhas. Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado. Nós temos autoridade para abençoar nossa casa e nossos filhos. Não abra mão de clamar a Deus pela vida dos seus filhos. Não abra mão. Deus ouviu o clamor de Sansão. As orações de sua mãe fez toda a diferença. Juízes 16, 28. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Não abra mão de orar pelos seus filhos, independente das escolhas erradas que eles fazem. Continue orando pelos seus filhos. O seu papel de mãe é amar. O seu papel de mãe é amar. Quem irá fazer a transformação é o Senhor. Ele sim. Descanse. Talvez você não veja, mas o Senhor está trabalhando e movendo os lugares que você jamais poderá
acessar. Enquanto você ora, Deus trabalha. Isaías 64:4 diz o seguinte: porque desde a antiguidade não ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Deus trabalha por nós. Enquanto nós dormimos, o Senhor está trabalhando. Não dormita e não dorme o guarda de Israel. Você tem todo o direito de lamentar pelas escolhas difíceis de seus filhos, mas se recuse a permanecer nesse lugar por muito tempo. Assim como Deus tem um plano para a vida do seu filho, Ele tem um plano para a sua vida também. E ficar se lamentando, se lamuriando por toda a sua vida, não vai trazer o seu filho para o lugar que o Senhor sonhou, desejou para ele. Para o lugar que você sonha para o seu filho. Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, declare a palavra de Deus, cante a palavra de Deus, responda às circunstâncias com a palavra de Deus. A mãe de Sansão agradou o coração de Deus. Seu filho julgou Israel por 20 anos e ela foi mãe de filhos. Ela não teve apenas Sansão, ela teve filhos. Juízes 16:31. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai e tomaram-no e subiram com ele e sepultaram-no em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Você pode não ver, mãe, mas o Senhor está trabalhando pela vida do seu filho. Se você se levantar, se você clamar, dobrar os seus joelhos, Deus vai te responder no momento certo. Não é na nossa hora, não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. O Senhor penetra lugares que nós não vamos. O Senhor, Ele penetra no coração do seu filho. O Senhor vai lá na boca de fumo, aonde você não pode ir, aonde muitas vezes nem mesmo a polícia pode ir. E Ele vai lá e Ele confronta ali o seu filho, Ele resgata ali o seu filho. O Senhor vai em lugares que você jamais imagina. O seu filho tem tido livramentos que você jamais imagina. Quando a Bíblia diz, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você pode dizer, mas como? Não estou vendo. Gente, quando nós abrimos o noticiário, quantas pessoas morrem todos os dias? E nós estamos aqui. E os nossos filhos irão permanecer com o Senhor, debaixo da mão poderosa do Senhor. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar nas verdades que estão escritas e estabelecidas na palavra de Deus. Mulher, o Senhor tem uma aliança conosco e quer nos ensinar a ser mãe. Que Ele encontre em nós o mesmo temor e obediência que tinha a mãe de Sansão. A vida do crente, ela não é feita só de experiências, ela é feita de decisões. Decida crer na palavra de Deus, decida viver pela palavra de Deus, não fique aí se lamuriando, se levante, se posicione, tome um banho, lave o seu rosto, vá para a sua igreja, vá adorar ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, busque a Deus, Ele está ouvindo o seu clamor. Com certeza. A você que está aqui me ouvindo, muito obrigada pela atenção. Na live da semana que vem, acontecerá a nossa última live dessa série Ser Mãe. E nós conversaremos sobre Joquebede, a mãe de Moisés.
ela nos ensinará a agirmos com coragem e inteligência para que nossos filhos vivam os planos determinados pelo Senhor. Fica ligadinha na minha página no Instagram, que eu vou postar as regras para você concorrer ao sorteio desse lindo devocional, o devocional Mulheres, da pastora Viviane Martinello. Se você ainda não é inscrito no canal Rita Magalhães no YouTube, faça isso agora. Dê também um like, ative todas as notificações, faça um comentário e vamos juntas aprender com as mulheres da Bíblia. Convida 1, 2, 3 amigas e vem com a gente. Um abraço carinhoso, que você tenha uma semana abençoada com Jesus. Até lá.